A paz do Senhor, classe pré-adolescentes. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de número 6, que tem por título A Bênção dos Alimentos. Para que a sua aula seja proveitosa, primeiro nós vamos orar e segundo, eu preciso que você esteja com a sua revista na mão e a sua Bíblia também, tá bom? Neste momento, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por este momento em que vamos aprender a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada pré-adolescente, Senhor, dá sabedoria, dá entendimento, que eles possam entender, Senhor, como tudo o que Tu fazes é bom para nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui, vou abrir na revista, porque como é mais de uma leitura, então fica melhor a gente ler na revista. Mas podem acompanhar na Bíblia se quiserem. Olha lá. Vamos fazer a nossa leitura? Tudo bem? Eu gostaria que vocês lessem junto comigo, tá? Então vamos lá. Em Gênesis, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 30, faz assim. Para vocês se alimentarem, eu lhe dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Agora lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Vocês também podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimentos. No livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 31, diz: Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. E por último, no livro de Salmos, Salmos 104, verso 13 e 14. Do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer o capim para o gado, em verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra seu alimento. Glória a Deus. Então Deus nos fala que Ele nos deu as frutas, nos deu os animais para a gente comer, e também fala do alimento espiritual, né, que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, que Ele envia a chuva, que tudo que Ele faz é para a nossa subsistência aqui. Olha, em nosso enfoque bíblico, né? Nosso versículo, está lá no livro de João, capítulo 6, versículo 57, parte B, que diz assim: Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Que alimento é esse? Alimentar-se de Jesus, da palavra dele. Então, se a gente se alimenta de Jesus, dos ensinamentos dele, nós teremos vida, vida eterna por causa disso. Olha só que legal. Além dos alimentos que Deus nos deu para o nosso corpo físico, nós temos alimento para o nosso corpo, para o nosso espírito. Opa, vamos lá? Então, deixa eu fechar aqui e continuar no outro. Então, nossa lição número 6. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as lições anteriores. Se não estiver, eu não estou conseguindo fazer, em casa ninguém me ajuda, ou não entendo mesmo, é muito difícil, fale comigo, leve, a gente vai dar um jeito de te ajudar, tá bom? Não, o importante é que você não fique sem a sua lição, ok? Então, bora lá. Repitam comigo a bênção dos alimentos. Nosso texto bíblico que nós já lemos, né? O enfoque também. Então, relembrando, assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Opa, olha só. O que acontece com a gente, né? A gente tem alimentos que às vezes a gente chega, tia, eu não gosto disso. Tia, eu gosto daquilo. Então, ainda mais quando a gente chega na adolescência, a gente já quer ter alguns gostos, algumas vontades, né? Mas nós devemos nos lembrar do que os nossos pais nos ensinam, né? Sobre a boa alimentação. Bora lá. Pense com você.
O que você gosta de comer? Você gosta de feijão, arroz, açaí, churrasco, né? E o que você não gosta? Alguns não gostam de algumas verduras e legumes. Eu, particularmente, eu gosto, né? Antes, quando eu era da idade de vocês, ainda não gostava. Eu aprendi a gostar quando fui crescendo, né? Depois que eu me casei. Então, depende muito de como a gente é criado, né? Às vezes, a gente não tem acesso também a vários alimentos, né? Por exemplo, quando eu era mais nova, o meu pai não tinha dinheiro para ficar comprando peixe lá para casa. Então, quase não comia peixe, apesar de ser uma coisa boa. Então, agora, quando eu cresci, que eu já comecei a comer mais peixe, comecei a comer mais salada. Também tem tudo isso que a gente tem que levar em conta. Então, pense no que você gosta e o que você não gosta de comer. Já pensou? Tá? Se a gente estivesse junto, a gente ia fazer um debate sobre isso, né? Às vezes, o que um gosta, o outro não gosta, né? Como se diz, gosto não se discute, inclusive da alimentação. O importante é que comam bem. Olha lá. E Deus fez. Responda-me, por favor. Quem seria a pessoa mais indicada para dizer como deve ser a nossa alimentação? Quem vocês acham? O nutricionista? O médico? O pediatra? Quem? Ora, o nosso Criador, não foi ele que fez tudo? Então, ele é o mais indicado para dizer o que é bom para a gente. E lá no Gênesis 1:29, ele reforça isso. Olha, eu dou para vocês todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que não frutas. Então, ele já estava preocupado com a nossa alimentação. E ele elaborou um plano bem nutritivo, com muita variedade de frutas, de verduras, de legumes, uma infinidade de alimentos para todos os paladares. Alimentação é uma questão de hábito, né? O que é um hábito? É uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo. Demora para ser adquirido, mas ele pode ser adaptado. Por exemplo, antes eu tomava açaí com açúcar, agora eu já não tomo mais. É uma coisa que eu adaptei e a gente vai adaptando o nosso hábito. O que é importante é que seja uma adaptação para melhor, não pode ser uma adaptação para pior. Ok? Próximo tópico, perigo à vista. Será que a comida mata? O que vocês acham? Vocês já ouviram um caso de alguém que morreu por causa de comida? Por causa de excesso ou por causa de alguma comida específica? Já ouviram aquele ditado que o peixe morre pela boca? Não é só o peixe, não. Tem muita gente que também morre pela ingestão de algum tipo de alimento, por não saber se alimentar de forma correta. A alimentação está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. Todos nós precisamos de uma boa alimentação, mas aqueles que às vezes têm uma vida muito agitada, com muita coisa para fazer no dia a dia, tem que redobrar o cuidado com a alimentação. Porque às vezes a gente está ali, tem que ir para aula de manhã, tem que fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acaba esquecendo de separar um tempo para comer com calma. Porque eu não posso comer. Então, para comer, você tem que ter um tempo ali para você poder mastigar, para você poder sentir os alimentos, fazer aquela digestão. E às vezes, quando vocês, né, vocês estão aí nessa mudança na pré-adolescência, é comum haver um interesse por alimentos mais gordurosos, por alimentos mais salgados, mais doces. O que acontece? Vamos lá. A gente cria, se eu criasse uma criança, um bebê, né? O bebê ele vai gostar daquilo que a gente der para ele. O bebê sabe pegar comida sozinho? Não. Então é o pai, a mãe, né, que ensina os hábitos alimentares. Então, por exemplo, eu tenho os meus sobrinhos, eles não são de comer muito açúcar, porque a mamãe deles ensina isso para eles. Se eu der alguma coisa muito doce, eles vão achar esquisito, eles vão achar ruim. Então, é o hábito alimentar deles que está sendo criado. Então, a pessoa começa com aquele hábito. Eu tenho um hábito que eu gosto de comer legumes e verduras. E aquilo pode ser transformado ou não, né?
E aí, quando você chega na pré-adolescência, o que acontece? Seu corpo está crescendo, você está ainda em fase de crescimento, e as transformações físicas que o seu corpo tem vão te precisar de mais energia. E isso, como é que a gente consegue energia? Com uma boa alimentação. E é justamente nessa fase que acontece esse interesse por esses alimentos que não são muito bons, né? Aí, qual o problema? Ah, tia, eu não posso comer mais hambúrguer, eu não posso tomar mais sorvete, batata frita, pastel. Poder pode, mas tu não pode comer isso todo dia, toda hora. Ah, todo dia tu quer almoçar hambúrguer, pode? Não. Todo dia tu quer tomar sorvete à noite? Não. Poder pode, mas com moderação, disciplina, tá? Porque se eu me entupir de hambúrguer, me entupir de doce, isso vai fazer mal para mim. Então, coma, mas na hora certa. Também nós precisamos de disciplina na hora de comer. Cuidado com o que a gente come e com o quanto a gente come, né? Alimente-se bem, né? Você sabia que há um equilíbrio aí na questão da alimentação, como eu falei. Antes disso, a questão da obesidade. Vocês sabiam que a obesidade, o que é obesidade? Vocês sabem que é obesidade? Obesidade é quando você está acima do seu peso considerado ideal para a sua altura, né? Tem uma relação chamada IMC. O que é essa relação? É a sua altura, o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, né? Então, por exemplo, com mais que 30, 31, 32, essa relação quer dizer que você está com peso além do esperado ou com peso abaixo. Então, esse é um cálculo feito pelos médicos, algo aproximado que seria o peso ideal para você. Por exemplo, eu estou acima do meu peso. Eu tenho que perder alguns quilinhos para me voltar ao meu peso ideal, porque isso faz mal para o nosso corpo. A gente começa a se sentir mais cansada, nossa perna dói, né? Então, temos gordura no nosso corpo? Temos, mas numa quantidade adequada. Então, para cada corpo, cada organismo, o meu de um jeito, o teu de um jeito, né? Então, o que acontece, adolescentes? Às vezes, as crianças, elas não se alimentam bem, começam a comer muita besteira e acabam ficando muito acima do peso, indo para a questão da obesidade infantil. Por quê? Não cuidaram da alimentação e comeram muitas coisas que eram prejudiciais à saúde. Então, para a gente não ficar refém da balança, né? Vamos cuidar da nossa alimentação. E alimentando-se bem, olha, os nutricionistas, né, as pessoas que entendem aí da boa alimentação, tem uma questão aqui que chamam de pirâmide alimentar. O que é essa pirâmide? Tem alguns alimentos no topo, que são os alimentos que a gente tem que consumir menos vezes, e os alimentos da base, que são aqueles que a gente tem que consumir mais vezes. Você pode ver, né? Lá no topo nós temos óleos, açúcares, doces, aí depois vem a parte de carne, né? Proteínas, o frango, o porco, o ovo, o peixe. Aí depois quem é que vem? As frutas, legumes e leguras e os grãos. Aí depois vem a parte do trigo, né? Massas, farinha. E por último, a parte de leite e a questão do exercício físico. Então, tudo isso é para ter um equilíbrio. Por exemplo, se eu comer muito lá em cima, se eu me entupir de açúcar, doce, isso vai fazer mal. Então, para mim comer, mas numa quantidade reduzida. Então, aqui fala, olha, no meiote aí, o que, que a gente tem aí nessa base? Muitas frutas, muitas hortaliças e líquidos durante o nosso dia. Então, tudo isso aí faz parte para a nossa energia ficar, olha, lá em cima. E o importante, tia, eu vou fazer uma dieta, vou fazer um regime. Vou passar um dia sem comer. Não faça isso. Não for o jejum, meu filho, não faça isso, por favor. Porque o nosso corpo precisa daquele alimento de determinado período. A gente vai queimando caloria, vai queimando energia e precisa. Então, o ideal é a gente comer pouco
mais vezes, né? Ah, só vou comer de manhã no café da manhã e lá à noite, não. Eu vou comer um pouquinho no café da manhã, alguma fruta no meio da manhã, almoçar, um lanche da tarde e à noite. Não posso passar muito tempo sem me alimentar. Os especialistas recomendam refeições de 4 em 4 horas. E falam que o café da manhã tem que ser a refeição principal do dia, né? Temos cuidado com alimentos muito ricos, com muito sal, com muito açúcar, frituras, né? Não é que você não possa comer, pode, mas sem exagero, né? Tá? E qual é a importância de uma boa alimentação? O funcionamento do nosso corpo, né? E outra coisa, além do nosso corpo, a nossa carcaça, né? Tá funcionando direitinho. A gente tem outra coisa que a gente tem que alimentar também, que é a nossa alma, né? A nossa alma também tem que ser alimentada diariamente. E qual é o alimento para a nossa alma? Quem é que sabe? Hum? Né? A nossa Bíblia, a leitura da Bíblia. Então, todo dia, da mesma forma que você come todo dia, você tem que ler a Bíblia todo dia. Então, todo dia você vai ler um versículo, nem que seja só um, mas leia. Não deixe a sua Bíblia escondida lá dentro do armário ou lá no teu quarto jogada dentro do guarda-roupa, não. A Bíblia é para ser usada, não é para ser esquecida no carro, tá bom? Leve a sua para a igreja, use ela, conheça a sua Bíblia. Então, Bíblia não é só para dizer, olha só, eu tenho uma Bíblia. Não, use ela, porque às vezes você tem a Bíblia que ela está novinha, que tu nem abre ela. Então, não, Bíblia é para ser usada, é para ser lida. Então, olha aí. Então, se alimentar da palavra de Deus. Olha só o nosso versículo aí que fala aí, olha. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos Exércitos. Jeremias falando que ele achou a palavra de Deus e começou a se alimentar, começou a ler, começou a aquilo trazer uma alegria, um gozo muito grande para ele. Então, além do nosso alimento para o nosso corpo físico, vamos nos alimentar também da palavra de Deus. Porque se você não se alimentar, você vai ser um cristão fraco. Você não vai se suster. Então, as pessoas vão vir falando coisas para você, heresias, coisas estranhas, e você vai acreditar porque você não conhece a palavra. Você conhecendo a palavra, você vai saber o que é o certo e o errado. Não vai vir pessoal com historinha dizendo qualquer coisa e tu vai acreditar, não. Então, essa é a importância daquele que é servo de Deus, que tem Jesus no seu coração, é também ler a palavra de Deus, tá bom? Olha aí. E para concluir, comer para viver. O nosso Deus perfeito criou todas as coisas em harmonia, como temos comprovado em cada lição. E para o nosso bem-estar, ele fez vários tipos de alimentos, ricos em todas as substâncias, tudo quanto é vitamina A, B, C, D, E, K, D, X, H, Y, Z, Deus providenciou para nós. Então, tudo para que o nosso corpo, a nossa máquina perfeita, funcionasse em perfeito equilíbrio. Então, alimente-se bem, pois uma alimentação saudável gera vida. Então, nessa hora, meus amados, vamos lá para a parte do Falando Sério. Vá lá na sua revista. Qual é a palavra do Falando Sério? É disciplina. O que é disciplina, tia? Disciplina tem mais de um significado. Disciplina pode ser a questão da correção, né? Quando você recebe um castigo, você é disciplinado, né? Tem a disciplina da igreja. E também, mas eu quero falar de disciplina aqui, não da parte de castigo aqui, mas a disciplina de você ser organizado, você determinado, ter um esforço próprio, né? Então, a disciplina é fundamental para o bom resultado de tudo que fazemos em nossa vida, né? É a organização. A alimentação também é uma questão de disciplina. Se você for disciplinado, educado, conseguirá adquirir bons hábitos alimentares e muita saúde para o seu corpo. Então, por quê? Devemos saber o que é bom para o nosso corpo, que hora nós devemos comer.
E também, não apenas com o nosso corpo físico, mas com o nosso corpo espiritual. Devemos também ter um momento do nosso dia para a comunhão com Deus, entendeu? Então, procurar ter aquele momento do dia que você esteja mais calmo, né? Que você consiga ler a palavra de Deus com calma, que não adianta ficar ali na agonia, só para fazer de conta que eu li de qualquer forma, não entendi nada. Não, não. Assim é melhor nem ler. Então, senta um tempinho ali, depois do teu café, depois do teu almoço, lê um versículo, tente entender o que Deus está falando com você. Então, disciplina, é se organizar. Eu sei que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, tem o dever da escola, tem que ajudar a mamãe em casa, tem que cuidar do irmãozinho, mas vamos tirar um tempinho para aprender da palavra de Deus também, ok? Então, além da disciplina alimentar com o seu corpo físico, a disciplina com o seu corpo espiritual. Vamos ler junto aqui na a revista de vocês aqui, a parte do Você Sabia. Eu acho que é importante vocês pegarem aí todas esses detalhes, essas informações que vem na revista de vocês. Olha aqui. Ah, tá, no de vocês não tem, né? Vou falar do que está na minha aqui. Olha, um químico inglês, depois de analisar o corpo humano cuidadosamente, chegou a uma curiosíssima conclusão. Se os elementos do corpo humano pudessem ser separados, nós poderíamos fabricar as seguintes coisas. Com a gordura, 7 sabonetes. Com o fósforo, uma caixinha de fósforo. Com o potássio, tiraríamos uma fotografia de tamanho regular. Com o açúcar que existe no nosso corpo, nós adoçaríamos uma xícara de café. E com o ferro que existe no nosso corpo, nós faremos um prego. Por quê? O nosso corpo tem vários elementos, várias vitaminas, várias coisas. Então, se a gente fosse separar esses elementos, foi uma curiosidade aqui de um químico inglês, ok? Então, olha, mensagem para a sua vida. Você está consciente da necessidade de uma boa alimentação, que isso não significa sofrimento. Se alimentar bem não é sofrer. Que tal se decidir agora por melhorar sua alimentação e experimentar os alimentos saudáveis criados por Deus como forma de gratidão e cuidado com o corpo e a saúde que Ele dá para você? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, vamos cuidar dele da melhor forma. Foi Deus que nos deu. Então, cuidemos dele. Então, bora ver o que a gente tem comido. Tem comido muita besteira? Ah, então bora dar essa maneirada, inclusive eu também. Então, isso serve para todo mundo, gente. Olha aqui. Que vamos lá, passando a limpo. Encontre no diagrama abaixo os elementos químicos que compõem o corpo humano e escreva-os abaixo, tá bom? Eu já estou achando aqui, mas eu não vou falar para vocês. Tem um na primeira linha, tem um na quarta linha, tem um na última linha, tem também na vertical, então vocês vão ver. E o que significa pecar contra o corpo? Tá? Tudo isso aí está na lição, então presta atenção, tá? Presta atenção na lição, leia com cuidado, se tiver alguma dúvida, chame a titia, não tem problema, o importante é que vocês aprendam. Então, bora cuidar do nosso corpo com a bênção que Deus nos deu, que são os alimentos. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.